Bem-vindos a mais uma live Sacada de Médico. Aqui eu, Rafael, trabalho muito a ideia de como médicos podem montar um serviço do zero, tá? E criar uma fonte, uma receita adicional de faturamento entre 50 e 100 mil reais por mês, sem ocupar o seu tempo com ainda mais agenda de pacientes. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Sou diretor médico de rede própria de clínicas de vacina. Nós trabalhamos já há muitos anos com imunizações e daí derivou também o projeto de ajudar colegas médicos por todo o Brasil a montarem seus próprios serviços de vacinação dentro dos seus próprios consultórios particulares, independentemente da especialidade de cada colega. Tá? Então, trabalhamos muito isso aqui. O projeto desse perfil é esse. Conversar com colegas médicos, trocar experiências para que eles montem também seus próprios serviços de vacinação. E o tema da live de hoje é: toda especialidade médica pode lucrar com vacinação. O tema é justamente esse, até porque é uma pergunta recorrente nas caixinhas de pergunta, nos directs. O tempo todo a gente recebe esse tipo de dúvida. A minha especialidade é X. Posso ou não trabalhar com vacinação? Posso lucrar com vacinação dentro do meu consultório? A resposta é sim, porque não depende de especialidade. E ao longo dessa live a gente vai entender melhor por que não depende. Ao longo desse mês inteiro nós estamos no aquecimento do nosso projeto, que vai ser a imersão, a nova renda do médico, que vai acontecer do dia 30 até o dia 3 de fevereiro. Começa agora dia 30. A primeira aula vamos falar sobre razões que tornam o consultório mais lucrativo com vacinas, por que o consultório pode trabalhar com vacinas e por que ele se tornaria mais lucrativo e quais seriam as vantagens de trabalhar com imunização. Principalmente colegas médicos que estão começando do zero e que nunca conceberam trabalhar com vacinas, fica mais fácil ter um painel, ter uma visão geral de como realmente funciona, qual o retorno em potencial, se vale a pena, se não vale a pena. No dia 1º de fevereiro, na quarta-feira, durante a semana, nós vamos trabalhar com a ideia de maximizar o resultado com vacinação dentro do próprio consultório. Então, digamos que foi tomada a decisão, tá? Vou montar vacinação dentro do meu consultório. Quero aplicar vacinas dentro do meu consultório. Então, como é que eu posso, adotando as melhores práticas, maximizar resultado, obter um nível de lucratividade mais alto com vacinação, aproveitando know-how e expertise de outras clínicas de vacinação, de outros serviços que já foram montados antes do meu. E por fim, no dia 3, na sexta-feira, na primeira sexta-feira de fevereiro, nós vamos explicar o mapa, como funciona, partindo do zero até os 50, 100 mil reais por mês de faturamento. Então, o que o médico tem que fazer do ponto de vista de regularização, do ponto de vista de infraestrutura, o que ele tem que comprar para a própria clínica para trabalhar com vacinas. Do ponto de vista de documentação, a parte de legislação, o que ele tem que providenciar. E uma vez que aplicou a primeira vacina, o que ele tem que fazer para escalar esse negócio cada vez mais? Como é que ele faz para crescer? Quais são as práticas e as rotinas, os processos que ele tem que seguir para fazer esse negócio crescer cada vez mais? Então, o propósito da imersão que vai acontecer no final do mês é esse, tá? Dar um painel geral do mapa, do passo a passo, como, através de tarefas programadas, o médico pode, ao longo do tempo, ao longo de uma média de 12 semanas, partir do zero e montar o próprio serviço. Então, vamos lá. É interessante, quando se fala esse tema sobre toda especialidade médica pode lucrar com vacinação, pelo seguinte motivo. Existem uma série de obstáculos, alguns de mentalidade, outros reais, que acabam atrasando o médico de montar o próprio serviço. Tá? E os primeiros obstáculos que eu quero destacar aqui são obstáculos de mentalidade. Tá? Crenças que muitas vezes impedem o médico de montar o próprio serviço. Por exemplo, é preciso curso de especialização ou residência médica para montar um serviço de vacinação, porque o médico teria que ser de determinadas áreas para ter experiência suficiente para lidar com isso. É uma crença. Muita gente pensa assim, até porque a gente está acostumado a trabalhar muito com
anos de estudo para poder desempenhar aquela função. Por exemplo, quem faz uma residência de clínica médica depois de cardiologia, ele sabe que ele não pode fazer muito procedimento e realizar a rotina de um cardiologista sem passar por anos de residência e de especialização. Então, essa crença que a gente tem, e claro, é um fato para grande parte do conhecimento médico, a gente de fato tem que fazer residência médica, de fato tem que fazer especialização médica. Mas isso acaba nos freando no sentido de que determinados conhecimentos, eles prescindem desse tipo de fase de residência, de fase de um curso de especialização, que é o caso de imunização. Imunização é um conteúdo que a gente consegue trabalhar muito de maneira autodidata e é possível trabalhar não só como médico, mas montar uma equipe com enfermeiro, com técnico de enfermagem e fazer a coisa acontecer dentro do nosso próprio consultório. Inclusive, o próprio CFM define que médico não precisa de especialização, de certificação, de título de especialista algum para poder montar o próprio serviço de vacinação. O próprio CFM, Conselho Federal, que regulamenta dessa forma. Outra questão de mentalidade é quando se fala que quando a área do médico, determinado médico, por exemplo, um médico de uma área não diretamente relacionada com a imunização, ou pelo menos aparentemente não relacionada, alguma especialidade derivada de clínica médica que não lida tanto com a imunização. Esse médico ele vai acreditar, a princípio muitas vezes, que não casa a formação dele com serviço de vacinação. Por exemplo, um endócrino, um hematologista, um reumatologista, ele vai pensar que, caramba, não tem a ver com minha área. Por isso mesmo, não posso montar um serviço de vacinação dentro do meu espaço. Isso é muito comum. E isso acaba sendo um obstáculo, pelo menos de mentalidade, que acaba freando o médico, impedindo que ele monte um serviço que independe da formação, que pode funcionar em paralelo com o próprio consultório, que não depende, na verdade, não tem como pré-requisito determinada formação. Porque imunização nada mais é do que medicina preventiva como um todo. O paciente não tem que ter adoecido da sua, com alguma doença na sua área, na sua especialidade, para só então você atendê-lo. É medicina preventiva, então, na maioria das situações, se não todas, o paciente é saudável, o paciente não tem doença alguma. Então, ele não precisa estar adoecido para te procurar para então você atendê-lo. Outro obstáculo muito comum é não entender de imunização. Não vou trabalhar com vacinação no meu consultório porque eu simplesmente não entendo de imunização. Já que eu não entendo de imunização, como é que eu posso trabalhar? Será que eu posso aprender? Será que a curva de aprendizado é muito longa? Qual o esforço que eu vou ter que fazer para poder aprender a imunização? Então, outra barreira, outro obstáculo em relação à especialidade é o médico achar que na especialidade dele, como ele não teve essa formação de imunização na residência ou na especialização no passado, há anos, ele sempre trabalhou com seus procedimentos específicos, é como se não fizesse sentido algum trabalhar com vacinação. E isso acaba criando mais uma barreira. O interessante é perceber que quando se monta um serviço de vacinação dentro do próprio consultório, na maioria das vezes, indicação, contraindicação, avaliação de cartão vacinal, quem faz tudo é a enfermeira, não é o médico. Tanto é que eu sempre defendo a tese que a enfermeira que trabalha junto com o médico, dentro do consultório do médico, ela sim tem que ser a referência em imunização. Claro, se os dois puderem ser e entenderem a fundo a imunização ao mesmo tempo, é super importante. Mas na prática, no dia a dia, quem vai estar resolvendo tudo de vacinação dentro da sua clínica é a enfermeira. Por isso mesmo, ela tem que ter esse domínio e ela tem que estar estudando isso. Então, a responsabilidade não fica só na mão do médico, fica na mão da enfermeira contratada e essa responsabilidade é compartilhada. Então, tudo que a gente faz junto, claro que a gente vai mais longe, fica mais fácil contornar essa barreira, esse obstáculo de falta de conhecimento. Tá? Curva de aprendizado é curta, em pouco tempo se pega calendários vacinais, indicações, contraindicações, recomendações de vacinas. Não são tantas vacinas assim, frente ao conteúdo que a gente está acostumado a estudar. Nossa, é um conteúdo muito menor, frente ao conteúdo da nossa especialidade, nem se compara. Frente a tratados que a gente está acostumado a estudar. Nossa, não existe um compêndio de imunização que você tem que estudar
4 volumes para só então começar a trabalhar. Então o conhecimento é muito menor, tá? E do ponto de vista de intercorrências, de complicações também. Então é fácil se trabalhar com imunização mesmo partindo do zero, principalmente quando a gente faz um processo de seleção e recrutamento bom para contratar o nosso braço direito, que é a enfermeira, tá bom? Outros médicos veem como barreira a questão de captar pacientes. Sim, vou montar a vacinação na minha clínica, mas como eu vou captar esses pacientes? Esses pacientes vão ser captados dentro da minha clínica ou fora? Hoje, ao longo do dia, eu fiz inclusive uma enquete no Story para ter uma ideia mais ou menos dos médicos que seguem o perfil, do que eles pensam em relação à captação de paciente para vacinação. Tá? O curioso é que deu empate. Metade acreditou que a captação de paciente era mais interna, ou seja, que dependeria muito mais da prescrição do próprio médico, e a outra metade achou que era mais externa, que depende da prescrição de médicos de fora da clínica para virem se vacinar com você. Olha que interessante. Na verdade, ambos estão certos, porque depende muito da fase que está o nosso consultório nesse projeto de montar um serviço de vacinação. Como assim? No início, é natural que a prescrição seja mais interna, porque a cidade, o nosso bairro, os colegas não sabem que o nosso serviço existe e está disponível. Então, é natural que o próprio médico da clínica ou a equipe de médicos da clínica tenha que prescrever internamente para gerar mais movimento. Isso no início. Então, como eu sempre falo, no início, 90% do fluxo de pacientes se vacinando nessa sala de vacinação recém-criada é interno, é de paciente da clínica, é o médico da clínica que prescreveu. Isso aconteceu comigo. Eu sempre fui médico de uma clínica só, praticamente, era uma clínica pequena, e eu, como otorrino, no início, prescrevi a vacina para os meus próprios pacientes. Com o passar do tempo, vai acontecendo o fenômeno que transforma muito essa questão da geração de pacientes, que é a cidade passa a conhecer cada vez mais o serviço, seus colegas passam a recomendar seu consultório para vacinação e os próprios pacientes, seja no boca a boca, seja através de marketing online e offline, marketing digital, Instagram, eles acabam divulgando cada vez mais o serviço de vacinação. E isso faz com que o serviço acabe criando muito mais demanda de pacientes externamente. E com o tempo, a prescrição interna vai ficando cada vez menos importante, como de fato aconteceu comigo. Então, hoje em dia, a clínica para funcionar não depende da minha prescrição interna. No início até dependeu, hoje não depende mais. Então, eu fico muito mais administrando o serviço de vacinação e toda a comunidade médica da cidade acaba prescrevendo do que eu mesmo tenho que prescrever. Então, respondendo à enquete que estava no Story hoje. No início, a captação é mais interna, porque a gente tem que prescrever vacina para o nosso paciente. Com o passar do tempo, a captação vai cada vez mais 30%, 40%, 50%, 90% externa. A captação externa ultrapassa a captação interna, o que é fantástico, porque faz com que a gente não precise estar presente mais para que o serviço gere paciente. Então, eu posso passar o dia inteiro fora da clínica, que mesmo assim há o fluxo de pacientes, há faturamento e há lucro. Isso dá muito mais liberdade para o médico, porque finalmente ele consegue criar um serviço que não depende diretamente da própria presença. Ele não tem que estar lá prescrevendo para alguém da equipe realizar o procedimento, nem prescrevendo e ele mesmo executando o procedimento. Coisa que eu fiz a maior parte da minha vida. Eu solicitava endoscopia, uma nasofibroscopia, eu mesmo executava. Eu solicitava uma audiometria, o fonoaudiólogo na sala do lado executava, e o paciente voltava para eu interpretar a audiometria e tratar aquele transtorno auditivo do paciente. Então isso, na verdade, me prendia muito. E você, independente da sua especialidade, acaba te prendendo muito, a depender do procedimento que você executa. Se é procedimento que você tem que prescrever, ou se é procedimento que você tem que executar. Você vai estar preso de alguma forma. Então, o ideal é aquele procedimento que a gente nem precisa prescrever, porque a captação é externa, tá? A gente só precisa fazer um marketing bem estruturado, coisa que a gente vai conversar mais a fundo mais para frente. E você tem que ter sua equipe que executa tudo sozinha. Então, todo o ciclo da jornada do paciente, desde ter conhecimento da sua clínica, desde chegar na sua clínica, ser atendido e sair da sua clínica, não precisa passar por você. Aí surge realmente esse novo eixo de geração de faturamento para a clínica, independente do médico estar presente ou não.
como eu tanto falo aqui, sem ocupar o tempo do médico com ainda mais a agenda de pacientes, tá? Porque durante muito tempo na nossa vida, a nossa missão é essa, encher nossa agenda de pacientes, preferencialmente particulares, para a clínica ser um negócio mais viável. Porém, o que eu defendo aqui é que a gente tem que criar procedimentos, como é o caso de imunização, que o serviço funciona até sem você, inclusive sem você. Claro, você está sempre coordenando, administrando, mas dá para fazer, inclusive, à distância. Hoje eu fiz outra enquete, que eu acabei anotando aqui, que era, para o médico vacinar na própria clínica, ele precisa ter determinadas especialidades, como, por exemplo, que é o senso comum, pediatria, geriatria, infecto ou imunologia, alergista. Né? Então, na cabeça de muito médico, para o médico ter um serviço de vacinação dentro do próprio serviço, viu recebendo caixinha de pergunta disso, não, tem que ser imunologista, tem que ser pediatra, tem que ser alergista, tem que ser infecto. Só essas especialidades são diretamente relacionadas com a imunização, então para executar e desempenhar bem um serviço de vacinação, necessariamente o médico tem que ser dessa especialidade. Isso faz sentido mesmo ou não? O legal é a resposta da enquete. A primeira opção era, precisa ser de uma dessas áreas. Ninguém respondeu. Bacana. A segunda opção foi, pode ser de qualquer área. 80% respondeu que o médico pode ser de qualquer área. Então é sinal que está todo mundo já ciente de que isso não é pré-requisito para montar serviço de vacinação. Tá? 20% respondeu que nem precisa ser médico, que é verdade também. Nós temos aqui no perfil também enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, que eles sabem que podem ser responsáveis técnicos pelo serviço de vacinação também. Ou seja, nem médico precisa ser. Então, sendo médico, o médico tem que entender que ele não precisa ter determinado certificado, nem título de especialista para desempenhar essa função. Então, já que eu falo tanto em captação externa, para o médico não ficar preso, prescrevendo e tendo que autogerar seus pacientes, dessa forma se livrar completamente do pré-requisito especialidade, então ele pode ser psiquiatra e na clínica dele ter serviço de vacinação, porque ele não vai ter que estar prescrevendo internamente, por exemplo. Para que isso funcione, a captação externa tem que funcionar muito bem. E nós utilizamos várias ferramentas de captação externa. Plataforma Meta, campanha de anúncio no Instagram, plataforma Google, né? Google Meu Negócio, anúncio, rede de pesquisa. Todo mundo tem que fazer isso hoje em dia, porque senão está perdendo paciente. Relacionamento com parceiros, médicos, clínicas, hospitais, execução de campanhas, campanha de gripe todo ano, que a gente consegue duplicar o faturamento na época de março, abril, maio. E agora está surgindo também a nível privado campanhas Covid. Tá? Então as vacinas Covid-19 estão chegando também a nível privado. Então quando a gente olha tudo isso, a gente entende que a especialidade não é pré-requisito para o médico. Então o médico de qualquer área pode montar o serviço de vacinação dentro do próprio espaço. Na live de ontem nós falamos de custos, do gasto que ele tem que fazer e como economizar ao máximo. Qual das 3 situações que a gente elencou ontem é a melhor para o médico montar do ponto de vista financeiro, de gastos, de custos, o próprio serviço de vacinação. Então, hoje o tema da nossa live está sendo essa questão de montar o serviço de vacinação independente da especialidade. Lembrando, gente, se você ainda não se inscreveu para o nosso evento, a nova Renda do Médico, que vai acontecer agora no final do mês, começando no dia 30, se inscreva no link da bio, que vai estar disponível lá, tá? Vai ser muito interessante, principalmente para quem é novo nesse universo. Participa, tá? Não dorme no ponto. Eu estou criando um conteúdo muito legal para a gente e quem participar vai ter muito conhecimento novo e conhecimento já para pôr em prática, na verdade. Não é teoria. A gente foge aqui da teoria. Nosso objetivo realmente é conhecimento prático. Obrigado, Weber. Obrigado. Então é isso. Quem tiver mais alguma dúvida específica, gente, me envia um direct, tá? Que eu e Carla, a gente está aqui sempre respondendo tanto as caixinhas de pergunta quanto os directs, tá? Nesse esforço de estar construindo cada vez mais esse conhecimento, compartilhando a nossa experiência nas nossas unidades, para ajudar os colegas que quiserem montar também serviço de vacinação. Tá bom? A nossa live hoje vai ser um pouquinho mais curta, mas eu agradeço aqui quem esteve presente
E quem for assistir depois a live gravada, se quiser enviar alguma dúvida também, pode enviar para a gente pelo direct, que a gente vai estar sempre atento. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu, Thales. Um grande abraço.